Fala pessoal, tudo bom? Então hoje a gente vai dar sequência na nossa entrevista na Kombi e hoje eu tenho o prazer de conversar um pouco com o professor Dr. Marcos Mota, ele que veio diretamente do Rio de Janeiro aí para conversar com a gente. E o professor Marcos, ele é um dos expoentes aí da implantodontia e ele conversa muito, ele dá muita aula, né? Ele é reconhecido na área de implantodontia, especificamente na parte de implantes imediatos, implantes em região estética, em região anterior. E a ideia hoje é conversar um pouco com ele justamente sobre isso, sobre essas áreas estéticas, implantes imediatos. A gente vai conversar um pouco também sobre implante imediato em região posterior, quais são as preferências dele. Ele sempre tem ele se atualiza muito, então ele tem a literatura mais recente, assim, para nos explicar o que realmente é melhor hoje, o que a gente deve utilizar em termos de enxerto, de substituto ósseo, de substituto de tecido conjuntivo. Então acho que vai ser bem interessante e logo mais a gente está indo agora buscar ele para iniciar essa conversa. Então vamos lá. Fala, Marcão! Fala, amigo. Vamos lá? Bom dia. Então vamos lá. Pô, Marcos, muito obrigado. Obrigado pela honra de ser o segundo participante aí Eu que agradeço a honra de ser o segundo, estou me sentindo aqui. Pô, muito legal, obrigado. Pô, direto do Rio Então. para essa chuva aqui em Porto Alegre. E antes eu fiz uma apresentação enquanto a gente vinha te buscando aí, Legal. falando justamente que eu acho que dentro da implantodontia e dentro do Rio de Janeiro, daí mais específico, na parte de implante imediato, extração, implante imediato, acho que tu foi um dos pioneiros, assim, né, nessa técnica, enfim, que hoje em dia é, enfim, talvez tão difundido, né? Então, acho que primeiro, enfim, te apresentar, né, e dizer como que foi esse início na implantodontia e mais especificamente no implante imediato. Eu lembro das tuas aulas que tu colocava que no início tu ia dar aula de implante imediato, era apedrejado, né? Aquele vídeo que tu coloca, porque realmente no início não era uma coisa muito bem vista, né? Na verdade, assim, eu tomei contato com... Primeiro, eu sou velho, né? Então, eu gosto de ser apresentado como Marcos Mota, carioca e flamenguista, né? Nas minhas aulas. Tinha que ter vindo pra do Flamengo hoje. Então, podia, pois né? acabou que eu não trouxe. Mas, assim, eu comecei na implantodontia por acaso. Eu acho que como a maioria das pessoas da minha geração começou. Eu fazia uma especialização em periodontia, uma das que eu fiz, e nessa especialização eu tinha um professor, que era um querido amigo, na verdade, que se chamava Luiz Dantas. O Luizinho era meu professor de periodontia e era meu aluno na especialização de dentística, porque eu era professor de dentística nessa época. E um dia o Luizinho apareceu, 91, alguma coisa por aí, com um kit de implantes original ainda e um caso de um pré-molar inferior para a gente fazer. E ele perguntou se eu não queria acompanhar ele no caso e tal, e foi o primeiro implante que eu participei assim, da cirurgia, e foi quando eu conheci a ideia de fazer implantes. Eu já tinha visto alguns trabalhos e tal, mas fazer ao vivo foi junto com o professor Luiz Dantas, e a gente fez na universidade na época.
Em 91, mais ou menos. 91, Por aí. eu acho que é isso, 91, Ah. 90 ou 91, por aí. Sim, bem no início. Bem no início. E nós levamos umas 4 horas e meia para fazer um premolar inferior. Mas já era um caso assim, interessante, porque o cara tinha pouco osso e tal, e a gente conseguiu ter um bom resultado. E aí, daí começou o interesse e tal, e eu fui correr atrás de aprender e tal. Naquele tempo não tinham cursos formais, né? Você, a periodontia que fazia você ser implantodontista. E ao longo do tempo fui procurando conhecimento e tal, e eu também no Rio acabei me ligando a uma empresa que chamava Sterios e que depois foi comprada pela Nobel Biocare. E a Nobel Biocare, ali em 99, 2000, já estava falando em fazer carga imediata, fazer um implante e colocar no mesmo dia um provisório, pelo menos, para o paciente sair com o dente do paciente. Adendo, aqui é a IOA de Porto Alegre. O Marcos é professor na IOA do Rio, aqui a gente está passando aqui na frente. Junto com Rafael Metropolo, Glauco Veloso, Alexandre Teixeira, a gente tem uma equipe no Rio, a gente, graças a Deus, tem um curso que é muito bem sucedido lá. Eu também coordeno a especialização na Unigran Rio, do Rio. E os cursos a gente tem bastante aluno, a gente formou muita gente. Não, a gente foi lá, né? Não faz muito da aula, e tá muito legal. Assim, o Glauco e eu estamos trabalhando junto nisso há 20 e tantos anos. E graças a Deus formando turmas todo ano. Aí eu acho que a gente é responsável por alguns implantodontistas formados aí no Brasil afora. Mas voltando para a carga imediata, então nessa época, 2000 e tal, começam a aparecer os trabalhos científicos que falam que é possível colocar um implante e fazer um provisório. Eu achei isso o máximo, porque, na verdade, quando o paciente vai ao consultório, ele não está procurando um implante, ele está procurando botar o dente de volta. E eu achei que, por todos os aspectos, mas especialmente pelo marketing que isso ia gerar para a clínica, como um diferencial, isso me interessava. E aí comecei a experimentar, a fazer e tal. Eu me lembro que o Glauco e eu fizemos um implante imediato num japonês, e a gente estava com muito medo, assim, era um pré-molar também, porque a gente começou pelos pré-molares, né? E de tarde a gente ligou para o cara para saber como é que ele estava passando, um caso inicial, assim, a gente extraiu o dente, colocou o implante, fizemos carga. Isso aí era 2001, mais ou menos. E aí liguei para o japonês e o japonês falou: implante muito bom, né? Estou aqui na churrascaria com meu irmão, comendo cupim, maminha, picanha. E aí eu percebi que o negócio realmente podia dar certo. Mas foi assim, a gente começou a perseguir essa possibilidade e os casos iam dando certo. É claro que de uma maneira muito mais assim, cuidadosa no início, né, na seleção de casos e tal. E ao longo do tempo a ciência foi contribuindo para melhorar o desempenho dos implantes imediatos, da carga imediata. E hoje em dia, assim, eu posso dizer que 99% dos casos que eu faço é a carga imediata, seja em região anterior ou posterior. Isso até em região posterior tu busca sempre. Sim. E nos posteriores tu tende a botar o provisório já quando ele, enfim, tem uma estabilidade. O critério é a estabilidade do implante, em região posterior também. Assim, já bota provisório. O critério para fazer carga imediata descrito na literatura, e isso é uma coisa que ontem eu dei uma aula aqui, né? O professor Cícero Ginato, meu grande amigo, me convidou para inauguração da sede da Academia Gaúcha, que eu fiquei super honrado participar de um momento histórico aqui. Mas na minha aula eu procuro, tudo que eu faço é baseado em ciência, assim, eu não faço nada na clínica que não seja baseado em ciência. Então a minha aula é sempre assim, mostra o caso, mostra por quê, mostra o caso, mostra onde está a base científica. E na verdade, na literatura está muito bem descrito isso já, o único critério para você fazer carga imediata num implante, ou seja, botar um implante e já botar um provisório, o único critério é a estabilidade inicial. Esse é o critério para se colocar. Se você tem
um sítio e você consegue ancorar seu implante com 32 newtons, você pode fazer um provisório. A base científica disso é que o implante ele tem um limite de micromovimentação que ele pode suportar. E está provado na literatura que se você tem 32 newtons de torque inicial, ou seja, se ele estabilizou com torque na hora de você rosquear ali com 32, que isso é medido em motor ou em catraca, você não vai ter uma mobilidade maior do que 150 micrômetros do implante. E aí você vai ter resultado de ossa integração, não tem jeito. Claro que implantes podem falhar, mas não por causa de carga imediata, mas sim por infecção, por cirurgia, qualquer que não foi tão bem implante, feito, qualquer implante. Mas se você tem estabilidade, você pode fazer. Sendo assim, você pode fazer em molares também. E quando eu falo carga imediata com contato. Eu não estou falando de fazer um provisório e deixar fora de contato. Eu estou falando de ter contato. E fazer contato é uma coisa lógica também, porque os dentes se movimentam. Então, se você não tem contato, o teu antagonista vai movimentar. Você pensa que você está deixando fora de contato, mas na verdade você está esperando o dente vizinho migrar e o superior migrar até encostar. E num contato você não controla. Então, você tem que controlar os contatos. É claro que implante não tem ligamento periodontal, então você tem que saber fazer a oclusão sobre implantes para não deixar um prematuro ali. Mas é possível fazer e a gente faz direto, não só na minha clínica, mas nos nossos cursos de especialização, nossos alunos fazem direto. É o nosso critério, largar o pilar já definitivo e o provisório, pelo menos. Sim, a ideia é justamente essa, né? Bota um pilar que nem vai mexer mais, depois, se não for o definitivo já, troca depois só a coroa por uma porcelana. Enfim. Isso. Perfeito. Esse é o projeto, assim. E a ideia de botar um pilar e não mexer mais também não é minha, também vem da literatura. Foi o Marco De Gide que publicou 2 trabalhos em 2011 e 2013 falando isso, que quando você coloca um pilar sobre um implante, o epitélio juncional muitas vezes vai se localizar na superfície do pilar. Então não é interessante ficar tirando o pilar e recolocando. É uma coisa que pode causar retração dos tecidos. Por causa disso, a minha ideia é sempre botar o pilar de uma vez e nunca mais mexer naquilo. Além de ser mais fácil. Isso é perfeito. Que é o One Abutment One Time, né? Que hoje se fala mais, mas realmente isso aí a gente trabalha muito parecido, né? Nós na clínica, eu, enfim, o Dr. Cícero, meu pai, a gente trabalha de uma maneira muito parecida com a mesma filosofia, né? E antes quando eu estava te apresentando, eu estava falando justamente isso, que é muito interessante, muito importante, enfim, na tua conduta e nas tuas aulas, que é sempre ligar muito a tua prática com os estudos mais atuais e mais recentes, né? Então, aqui a gente já teve em duas discussões aqui, já citou um monte de trabalho que eu acho que isso é muito importante, né? Hoje em dia, o que acaba é que muita gente faz por experiência própria ou porque ouviu falar e não dá essa importância para algum estudo realmente. O hábito de ler artigos, né, o hábito da leitura é uma coisa que eu pelo menos percebo assim, que está caindo em desuso por causa da internet. A internet redes sociais um veículo maravilhoso, porque ela te acena com vários... Entendeu? Acena com vários chamamentos, né, para novidades, porém a ciência não está ali, a ciência está nas publicações científicas e nos trabalhos bem feitos, né? Então eu percebo que muitas vezes, e na internet especialmente, pessoas usando técnicas e mostrando casos, coisa que eu não gosto muito de fazer, mostrar casos na internet, mas sem mostrar a base científica que levou ele a fazer aquilo. Então acaba sendo a técnica que eu criei, que eu inventei do meu jeito. E isso para mim não funciona na clínica. A clínica tem que ser embasada em ciência bem feita. Eu brinco com meus alunos que eu leio um artigo por dia. É um hábito que eu tenho. Todo dia eu acordo de manhã e leio um artigo. Eu já separo os artigos ali que eu gosto mais e vou lendo. Acaba que num ano eu leio mais de 300 artigos. E isso acaba contribuindo
para eu fazer uma clínica que é baseada em experimentos de outros que foram testados e retestados. E se torna de qualidade com previsibilidade, né? Sim, Que é o que a gente mais quer, né? E não adianta eu ter um negócio que funciona só na minha mão por causa da minha habilidade. Isso não é ciência, isso não é uma odontologia bem feita, na minha opinião, né? Não, é o que a gente pensa e batalha, né? Porque hoje em dia isso é realmente outra discussão, mas as redes sociais tomaram uma proporção que não, o lance não tem, é fácil, não tem né? sentido, Assim, né? ó, é mais fácil você consumir aquela informação do que você ter que procurar o artigo, às vezes imprimir para ler, marcar as coisas interessantes que tem ali e tirar conclusões, né? Pensar está cada vez mais difícil nesse mundo. Mais limitado, né? E isso tu fala vem bem daquela pirâmide de relevância, né? Os estudos lá, a revisão sistemática, ensaio clínico randomizado vão ser lá no topo e a opinião de um cara o Oculo Pro botou isso outro dia lá no Instagram dele, falando, isso aqui é a minha opinião, a minha opinião hoje em dia está reinando. Eu não tenho uma opinião formada sobre nada, eu sigo o que a ciência me diz e eu acho que é o jeito certo de fazer as coisas. Não, perfeito. Pô, isso aí é o que a gente... E na aula eu vou mostrando, né? Olha, eu fiz isso por causa desse artigo, eu fiz isso por causa dessa revisão. Né? Perfeito, a melhor aula é essa, né? Não mostrar simplesmente... É o jeito que eu acho. E também não faço nada que eu não esteja escrito, assim. Toda a minha clínica é baseada nisso. Sempre foi. Acho que por isso deu certo, assim, tem nada. Não, é óbvio, né? Pô, o acompanhamento a longo prazo está totalmente ligado aos trabalhos que mostram isso, né? Sim, é verdade. E nesses casos, seja a região anterior, posterior, cirurgia guiada, tu tem trabalhado bastante, médio? Então, essa é outra tecnologia que chegou para ficar e para ajudar a gente no dia a dia. A verdade, ontem mesmo na aula eu falei, para mim a tecnologia de cirurgia guiada, primeiro é a coisa mais democrática que inventaram em implantodontia. Ela elimina um monte de vieses, inclusive o viés da experiência. Poxa, eu faço implante há, sei lá, 30 anos e tem um cara que está se formando agora, mas se nós dois usarmos essa tecnologia, provavelmente a gente vai botar os implantes numa posição muito próxima e com o mesmo tipo de ancoragem, porque a tecnologia chegou para facilitar a minha vida e a de todos. Né? Então essa é a primeira coisa. E é o Waze da odontologia. Isso eu falo também. Né? Porque assim, poxa, por que eu uso o Waze? Eu sei dirigir, eu sei para onde eu estou indo, eu sei o caminho, mas mesmo assim eu ligo o Waze até para ir na padaria. Porque é fácil, porque me indica onde tem buraco, me fala onde tem blitz, me diz aonde tem engarrafamento, me fala se tem algum impedimento na via. Ele está me guiando para um caminho mais fácil. A mesma coisa é a cirurgia guiada. A cirurgia guiada ela funciona para facilitar a sua vida e ela elimina esses vieses todos. O viés do dia ruim, o viés do mal-estar, o viés... enfim. Agora, eu acho que para a pessoa fazer cirurgia guiada, ela tem que treinar a mão livre também. Sim. Tem que saber lidar com o problema que pode acontecer. Porque, na verdade, você confiar apenas na guia, tecnologias falham também. Então, eu acho que você tem que ter o treinamento dos dois lados, assim. Mas a literatura hoje fala o seguinte, tem uma revisão sistemática que acabou de sair, dizendo que mesmo cirurgiões experientes tem 1% a mais de sucesso no longo prazo com sobrevivência de implantes quando usam cirurgia guiada. A diferença é de 98,5% para 99,5%. Poxa, mas na verdade 1%, dependendo do volume de implantes que o cara faz, é coisa pra caramba. Então, assim, podendo fazer guiada, eu prefiro, hoje em dia está tão fácil, né? Assim, é uma coisa simples de você fazer. Você precisa de uma tomografia e de um escaneamento. Todos os centros de imagem fazem isso para você. E você não tem como operar sem uma tomografia. E aí, daí para produzir a guia, é um passo, né? 1 minuto e as guias estão baratas. Eu acho que compensa muito, assim, você utilizar. Com certeza. Eu acho que o guia veio justamente para isso, né? É para facilitar, equalizar, óbvio que não 100%, como falou, mas dá uma... facilitar para o mais ou menos experiente, né? Sim. Eu acho que a dificuldade maior do guia, na minha opinião,
é aquele paciente que veio com a fratura, já veio com a tomo para fazer muito rápido, né? E tá com dor, né? É isso aí, tem que resolver na hora, para ontem. Não, você tem que ser um cirurgião treinado. A cirurgia guiada, claro. ela te oferece facilidade, mas você tem que ser treinado. Você tem que treinar, tem que fazer. E eu não acredito em genialidade, sabe? Eu acredito em exercício. Treino, né? Repetição. Repetição, é claro. Eu vejo o Eric Clapton tocando guitarra, eu percebo que eu nunca vou conseguir não chegar é só repetição. Porque o cara é um gênio, é uma outra coisa. Mas, no geral, a maioria das coisas que a gente faz, a gente fica bom nelas por repetir exercício. Eu me lembro que quando eu estava começando a minha carreira, eu dava plantão em hospital de emergência e eu extraía dentes lá o dia inteiro, né? Porque era uma coisa que se fazia naquele tempo. E eu pegava os dentes, arrumava em caixinhas de papel com gesso para fazer preparo. Eu ficava preparando o dente nas horas vagas que eu tinha lá, eu pegava a turbina e ficava fazendo preparo de coroa total, preparo 3/4, os preparos que a gente fazia naquele tempo, para treinar a mão, para conseguir ficar rápido na clínica e exato. E a mesma coisa acontece com implantes, você tem que treinar, você tem que fazer, você tem que estudar e tem que ir nos congressos assistir as novidades. É isso que faz você ter excelência. Não adianta você se basear, eu sou bom pra caramba, eu sou habilidoso, porque tem gente que é habilidosíssima, né? Glauco, por exemplo, que trabalha com a gente, ele opera com as duas mãos. O cara, tá ruim aqui, Glauco, não tô conseguindo filmar. Ele pega e trabalha com a outra mão. Isso é uma coisa que Deus deu para ele. Mas, no geral, eu acredito que todos nós podemos atingir a excelência por exercício repetido. E é nisso que eu acredito. Eu acredito em esforço. É treino, né? É com treino. certeza. Então, tu fazia esses preparos, fazia esse treinamento, tu fazia a parte, ou tu ainda faz a parte protética também? Faz a cirúrgica e protética. Então, eu, na verdade, ao longo da carreira, fui fazendo um monte de especializações. A primeira foi prótese dental, depois eu fiz dentística, depois eu fiz pele e finalmente implantodontia. Então a minha clínica é uma clínica geral melhorada, porque eu basicamente atendo meu paciente em quase todas as especialidades. Eu não faço endo, quem faz são vários colegas maravilhosos do Rio de Janeiro lá, enfim. Ortodontia eu também não faço, e pediatria, que eu também não atendo, que eu tenho pena de atender criança, não consigo. Vê chorando na mão. Não dá, velho. Mesmo na faculdade para passar, porque eu tirei muita nota boa na teoria, porque na prática não tem condição. Então tu acaba fazendo todo... Sim, eu atendo... Várias especialidades. Eu atendo, assim, eu acho que eu sou um clínico geral melhorado. Assim, acho que é isso. Melhorado é pouco, né? É um super especialista em algumas diversas áreas. A minha clínica lida com implantes, estética, prótese. Eu faço muita prótese convencional também. Coroas e tal. Não, isso aí é muito bom, né? E isso para o paciente é espetacular, porque ele se sente com um atendimento completo. A gente, dentro da clínica, acaba dividindo um pouco mais. Um esquema diferente, né? Mas o fato dele estar lá dentro é espetacular. Se tu, por exemplo, fizesse só implante e tivesse que ficar encaminhando para as outras coisas, o paciente acaba dispersando, né? Cada vez menos as pessoas têm tempo, né, para ficar circulando. E paciência, tempo e paciência. Ninguém, não tem tempo mesmo. Então, claro. Então acaba que se o cara puder ser atendido e resolvido. E outra coisa também é o seguinte, a responsabilidade, né, não fica dividida. A responsabilidade é minha. Exato. Se eu tiver algum problema, eu respondo pelo problema. E isso é uma coisa que eu acho que passa confiança para o paciente. Com certeza. Ao longo dos anos eu tenho percebido isso. E quando tu, voltando para, enfim, a extração, implante imediato, a questão de substituto ósseo é sempre, isso já é uma coisa... Assim, a gente descobriu também ao longo do tempo, com a literatura, que se você colocasse o implante em determinadas posições, e essas posições foram baseadas em princípios da periodontia, de espaço biológico, de acomodação de tecido, e medidas matemáticas que vêm dos trabalhos clássicos de periodontia, né, de Gargiulo, enfim. A gente descobriu que tinha um lugar certo para botar implante. No início não era assim.
A gente abria um Onde retalho dava. imenso, botava o implante onde dava, era quase um jogo de vareta. Você, no fim, ia se virar para fazer a prótese, porque a gente botava o implante onde tinha osso. A gente descobriu que não podia ser assim, que a gente tinha que botar o implante em determinadas posições pré-planejadas, baseadas em biologia. Por causa disso, a gente muitas vezes se depara com uma situação em que o lugar que eu tenho que botar o implante para que o trabalho protético fique correto, não tem osso lá. Sim. E aí eu tenho que substituir, eu tenho que de alguma maneira regenerar. E a regeneração começou a se desenvolver a partir desse conhecimento que a gente adquiriu de que o implante colocado na posição ideal, ele vai sobreviver melhor e vai ter uma estética melhor. E por causa disso, também os biomateriais melhoraram absurdamente. A gente hoje em dia tem recursos à beça que a gente não tinha. E é mandatório, assim, hoje em dia não existe nenhum procedimento que eu faça na minha clínica que eu não use biomaterial. Eu sempre uso para regenerar. Cada vez menos eu estou usando ossaltógeno, cada vez menos eu estou colhendo o osso do próprio paciente. Eu acho que quanto menos sofrimento o paciente passa, melhor para o paciente, para a gente. E a gente está conseguindo resultados utilizando biomateriais. Então, cada vez mais eu quero usar coisas que estão na minha gaveta. Em vez de ter que tirar do paciente. Tirar do paciente. E daí entrando, o conjuntivo hoje, tu acha que está chegando num nível, porque o substituto ósseo com certeza já é mais consolidado. Mas o substituto de conjuntivo, de tecido mole, então, tu acha que está no caminho? Eu acho que ponto nós estamos, eu acho mais ou menos? Acho que está no caminho, no início do caminho, né? O substituto de tecido conjuntivo, aqui no Brasil a gente tem algumas opções, poucas ainda, né? Assim, eu fico citando literatura o tempo todo. Não, mas isso é um bom conjuntivo é melhor, assim, não tem comparação. Ainda não tem um substituto que resolva todos os casos. Porém, eu já tenho substitutos para algumas coisas. Eu tenho tido uma boa experiência com o substituto que a Straumann trouxe, que é o Mucoderm. E o Mucoderm me garante ali 1 milímetro de espessura e às vezes 1 milímetro de altura também. É o que eu consigo a partir da utilização dele. Ele realmente torna o tecido mais queratinizado. Agora, os tempos dele são muito maiores do que com conjuntivo. Você tem que esperar 8, 9 meses para você conseguir o resultado e daí poder fazer os trabalhos definitivos, né? E, assim, agora, muitos casos, 1 milímetro é o suficiente. Sim, e aí eu evito ter que colher tecido do palato do paciente, da tuberosidade. Para o paciente é um alívio. Se me oferecessem na clínica, eu precisando, olha, um ou outro, eu ia preferir que o cara me usasse um substituto, assim. Então, e a literatura toda fala nisso, 1 milímetro ali de ganho e tal, os trabalhos todos estão falando isso. Então eu tenho usado bastante, assim, é uma coisa que passou a fazer parte da minha rotina. Sim. E está dando certo, assim, funciona. Agora, tempos, né, assim, tu tem que ter paciência, porque leva um tempão para ele ser substituído, para novo tecido se formar e a gente ter realmente um resultado que funcione. Mas funciona. Sim, o legal é isso, que está evoluindo, né? Porque até um tempo atrás não dava quase para usar. Não tinha. Aí agora, e há pouco tempo atrás mesmo, talvez 5 anos atrás. Pois é. Então, se nós já estamos ganhando 1 milímetro, que há 5 anos a gente não tinha, estamos no caminho, né? Não, boa. E quando a gente fala de implante imediato, daí mais em região posterior, sim. Tu tem usado, qual que é a tua experiência com a osteodensificação, com aquelas brocas de osteodensificação? Cara, então, aqui dá um abraço para o Eduardo. Eduardo da UEFA, está fazendo o caminho de Santiago de Compostela. Tá lá, cara, legal. Eu estou acompanhando pelo Instagram lá, ele me incluiu no grupo lá para acompanhar ele. Cara, eu desejo um ótimo caminho para você, amigo. Cara, isso é uma invenção genial, assim, é um troço absurdamente bom de usar. Eu tenho usado muito, assim, faz parte do arsenal ali, já fica montado. E o principal uso que eu tenho visto é embaixo de seio maxilar. Por isso que eu falei da posterior. Que eu tenho pouco osso ali. Exato. Não, mas na anterior também tenho usado em casos limítrofes ali, eu uso também. Mas na posterior, assim,
eu cada vez menos estou fazendo acesso ao seio nos casos de tipo 3, de acesso tipo 3, e cada vez menos eu tenho feito porque eu tenho usado as brocas e tenho enxertado pelo caminho das brocas. E tenho tido resultados muito equivalentes a quando eu tinha que abrir janela para enxertar. Claro, nos casos que tem osso, né? Isso, Algum osso claro, remanescente. claro. Nos casos Tu tem tipo algum 4... número que tu... Ih, rapaz, Não, isso é difícil, né? eu tenho umas doideiras. difícil, Eu tenho né? uns casos doideiras. Tem uns que tem dois e eu tenho uns casos doideiras feitos e tal, em que eu tomo algum risco e tem funcionado, mas não faço isso em casa. Assim, a literatura é soberana, ela me fala em 5 milímetros, né? Sim. Então é por aí que a gente vai. Mas eu acho que é isso, esses trabalhos, como também é uma coisa muito recente, eles ainda estão sendo produzidos, né? Porque realmente a gente tem casos que, pô, tu tem isso aí, 2, 3 e daqui a pouco tu tá em 8, 10 é uma coisa que... Tem funcionado, né? Mas aí é um limite ali que você está forçando, porque a broca realmente densifica o osso e realmente o implante trava de uma maneira muito consistente. Outra coisa legal é o fato dela não furar a membrana de Snyder. Se você manobrar com ela em baixa rotação ali e tal, ela não vai perfurar. A gente testa lá e tal para ver se perfurou, joga água para dentro e não acontece nada. Água não, soda. É que eu uso água destilada para não enferrujar. Para essa broca é a recomendação, né? Porque... E daí ela se torna uma cirurgia, que isso é uma outra coisa, né? Para quem nunca usou, ela é muito boa, simples e... Como a rotação daí se usa numa rotação mais baixa, ela é uma cirurgia tem o seu cuidado também, né? Tem uma curva de aprendizado. Tem que treinar também. Tem que treinar. Tem os cursos, né, que são promovidos aí para você tomar conhecimento. A própria UELFA, né? Mas tem que treinar. Assim, o ideal é que você pegue lá, vai no açougue, pega os ossos lá e vai treinar esse processo antes de fazer. Porque é diferente. É uma instrumentação totalmente diversa do que você está acostumado a fazer. Agora, isso aí não tem jeito, cara. É o futuro total. E eles agora já têm um kit de guiada com a broca, né? Então, isso. Já usou? Não? Eu já experimentei. Não usei. É interessante. É interessantíssimo, assim. É muito interessante. É bem legal. E aproveitando, né, a questão da ossificação no INC, agora vamos entrar nessa parte. O Eduardo, né, pô, nosso amigaço aí, que está trazendo pela UELFA o Salah. Então acho que é uma grandíssima oportunidade, que é quem, enfim, ajudou no desenvolvimento. Ele que criou, né? Ele que inventou. Esse cara é um... eu acho que é uma baita oportunidade. Né? Esse cara é genial. Nesses gênios eu acredito. Mas, pô, o WIN eu acho que vai ser um baita evento. Primeiro, assim, é um prazer a gente estar trabalhando junto, né? Eu acho primeiro, assim, a honra e a alegria de estar sendo convidado para fazer parte da comissão científica desse evento, né? O presidente é o Dr. Cícero Ginato e, puxa, o cara me convidou para fazer parte de um negócio que é, para mim, sensacional. Eu tive a sorte de dar aula em todos os INs até hoje, né? Desde o primeiro lá, que era o Branemark, 30 anos, então eu sempre fiz parte como palestrante, mas fazer parte da organização está sendo uma experiência maravilhosa. O time que nós temos, né? Muito bom. Você, o Leandro, o Cícero, o pessoal da VM, o Eduardo Rossetti também. Não, Paulo Rossetti, desculpa. Paulo. O Haroldo, Haroldinho. A gente está fazendo um trabalho bem bacana. Já temos vários palestrantes internacionais confirmados. E o projeto é fazer um congresso inesquecível, né? Fazer uma coisa que fique na história aí como um dos melhores. E nós estamos muito empenhados, né? E hoje a gente tem até reunião, né? Daqui a pouco para definir uma série de estratégias. Mas assim, eu acho que se você é implantodontista, se você é periodontista, protesista, você tem que estar lá, cara, porque o melhor da ciência vai estar presente. Assim, nosso norte é esse, evidência científica orientando clínica. Esse é o mote do congresso. E essa é a nossa ideia. E, puxa, um prazer imenso, assim. É uma coisa, para mim, inenarrável. Você vê a tua trajetória na carreira, né? As coisas vão acontecendo e daqui a pouco você está envolvido. A gente teve ontem na inauguração da sede da Academia Gaúcha aqui, eu estava brincando com o Thiago,
que daqui a pouco ele ia estar lá na academia também. E que quando eu era da idade dele, eu falava, eu nunca vou fazer parte desses troços, e agora eu faço parte de todas, né? Assim, então, é uma honra, é um prazerzaço estar fazendo parte. Eu espero que a gente possa fazer um bom trabalho. E agradecer ao Cícero aí pelo convite, me deixou com o coração cheio de alegria. Não, vai ser demais, vai ser histórico, assim, eu aí espero a ideia que é que seja muito diferente. O esforço não está faltando, né? Não, está correndo atrás. Estamos em cima. Porto Alegre é bem bonita, né? Estamos dando uma volta. Eu sou totalmente desorientado aqui em Porto Alegre. A gente passou perto do Guaíba, eu vi. Quando eu dei o último papo na Kombi, a gente foi em direção ao Beira-Rio, o estádio do Inter. Isso. Hoje a gente passou em frente ao estádio do Grêmio. Eu vi. E agora... assim, eu conheço os pontos turísticos, mas como que vai de um lugar para o outro aqui? Apesar de ter vindo muitas vezes aqui. Estava vendo ano passado, nesse dia eu estava aqui. Ah, é? Dando aula. Muito engraçado. E, Marcão, qual tu acha que, pra gente já encaminhando, qual tu acha que foi o congresso que foi, assim, dos mais legais, mais importantes que tu participou? O IN 2024. A ideia era essa, pô, e trazer esse congresso que tu julga que foi um dos mais legais pro IN agora. Esse é o mais legal que eu vou participar. O IN é isso aí. Roberto, cara, engraçado, né? No início assim, da carreira, você vai contar. Eu me lembro a primeira aula que eu dei, né? Foi uma aula de dentística, foi no auditório da ABO do Rio de Janeiro. Eu estava dando uma aula de cimentação com cimento ionômero de vidro, que era uma novidade na época. Isso aí era 88, por aí. E eu tinha acabado prótese, dentística, e aí me convidaram para dar uma aula. E eu entrei na aula e era passando uma salinha no terceiro andar da sede da BO e tal, estava começando. Só que o assunto, na época, era um assunto novo, eu tinha feito uma monografia sobre o cimento ionômero e tal, e aí o trabalho estava bem bacana. E os caras chegaram para mim na hora da aula e falaram, olha, você não está na salinha 300, não. Você está embaixo, você vai dar aula embaixo. A gente mudou a tua aula porque teve muita procura. É no maior. Aí eu falei, aonde? Aí eu falei, no auditório grande, aqui da ABO do Rio. O auditório da ABO do Rio deve ter 150 lugares, por aí. Cara, eu me lembro de eu estar entrando no auditório, depois não lembro de mais nada. Como foi a aula, como não foi. Eu estava tremendo tanto. Eu não lembrava nem meu nome para começar a aula. Olha, meu nome é Marcos. Tinha um professor que chamava Orlando Chevitarese, que é um cara, outro gênio também, né? Eu falei que não acredito em gênios, estou te citando um monte aqui. Não acredito em falta de esforço, na verdade. Ele estava na primeira fila, ele viu que eu estava totalmente embaraçado ali, e ele falou para mim assim, apaga a luz que você vai... E liga o primeiro slide, que naquele tempo era carrossel, né? Você vai lembrar. E assim eu comecei. Vai na emoção. Mas foi... Cara, eu não lembro da aula. Eu não lembro, e poxa, não sei se foi boa, foi ruim, deve ter sido horrível. Mas assim, depois disso... Mas mais marcantes, né? Não, mas depois disso, cara, foram em tantos congressos, em tantos eventos importantes, graças a Deus, em palcos principais. E, puxa, as aulas que a gente dava no tempo da Nobel, que eram 2.000 pessoas assistindo. Isso é. Era um troço de São louco. experiências Aulas fora do país. Eu dei aula na Hungria, cara. Foi um troço assim. Legal. Você nunca ia imaginar que você ia atingir Hungria, dando aula no congresso. Deu chucrum, depois dei eu. Pô, assim, então, umas experiências que a odontologia me trouxe e que eram totalmente inesperadas. Na verdade, eu escolhi odontologia porque era um trabalho que, além de eu não ter patrão, que era a minha principal meta, eu achava que era um trabalho que você ia ficar parado num lugar só, ia viajar pouco. E a minha carreira toda, do princípio até agora, é viajar o tempo todo dando aula e estar nos congressos e tal. Por mês, assim, eu saio 1, 2 vezes para dar aula em algum congresso, em algum evento e tal. Então, assim, eu vou dizer que todos são muito importantes para mim. Sim. Cada um, desde o pequenininho, que eu dou aula para pouquíssimas pessoas, até o que eu dou aula para 2.000 pessoas. Vamos trazer o melhor de cada um pro IN agora. Só que agora eu vou pro melhor que tem, que vai ser o IN 2024. Se Deus quiser, vai ser um congresso para arrebentar. Vão no congresso, se inscrevam, vai abrir as inscrições. Logo. E cara, quem pegar o primeiro lote vai pegar preço melhor, então é um investimento que compensa absurdamente. Assim, se eu tenho um conselho para dar para quem trabalha com implantes e com
odontologia em geral, vá a congresso. Senta na primeira fila para assistir às aulas, procura ver o máximo que você puder, entendeu? Porque isso aí, ali que está o conhecimento mais recente, ali que estão as novidades, e às vezes um negocinho que um cara fala muda a tua vida. Assim, um momento ali, uma coisa. E não só coisas... o relacionamento também que você faz. Cara, teve um cara que eu queria citar aqui que mudou a minha vida. O nome dele é Luiz Narciso Baratieri. Eu recebi o professor Baratieri no Rio de Janeiro. Isso aí foi, cara, 92, o Congresso do Rio de Janeiro de 92. Eu fui escalado para receber o professor Baratieri, junto com o professor Ricardo, que dava aula comigo na ABO do Rio, de dentística. E eu saí para jantar com ele, porque eu estava tipo recepcionando e tal. E, cara, eu bati um papo de 2 horas com o cara. E o cara falou para mim sobre como me vestir no consultório, que relógio que eu devia usar, se eu devia usar perfume. Cara, eu vim de uma origem que não era muito refinada, vamos assim dizer. E o cara foi me dando uns pequenos toques ali que eu guardei para minha vida inteira e que eu acho que fizeram muita diferença na minha clínica, assim. Um papo de 2 horas, o cara mudou a minha vida em 2 horas. Então, acho que ir num congresso é isso, você faz contato com colegas, pessoas mais experientes, gente que já trilhou caminhos que você está, né? E acho que isso faz muita diferença. E o IN é um lugar para estar, porque é onde vão estar todos os caras que são importantes em implantodontia, periodontia, prótese hoje em dia, então, e fora as outras, porque a gente vai botar também, né, uma grade de odontologia que coopera integrativa, né? Integrativa, com outras áreas. Então, acho que pô, o cara que não foi é bobo, cara. Mas acho que isso que tu falou uma vez eu lembro de alguma aula também, o pessoal falando, pô, congresso, eu acho que o interessante, o legal, é que, pô, tu vai assistir uma aula, às vezes o pessoal pensa, mas eu já sei, Mas assim, é uma dica, uma mudança que, pô, ao invés de pegar com a mão direita, pegou com a esquerda, ao invés de cortar de tal jeito, cortou do outro, que muda, né? Muda a tua rotina e daqui a pouco tu facilita, ganha tempo, ganha, enfim, qualidade. Então isso é demais mesmo. Acho que... Outra coisa do IN, assim, a explosão de tecnologia que está havendo, todas as firmas importantes, todas estão na área de exposição. Sim. Né? O AMB vai estar modificado e a feira vai ser um troço muito mais amplo, muito mais fácil de transitar e com muito mais gente ali trabalhando, também trazendo tudo que é novo, tudo que é novidade, todos os materiais, está tudo ali. Então você poder ir lá tocar, experimentar, ver qual é, mesmo que você não compre naquela hora, mas você entender o que é, se é útil para a tua clínica ou não, né? Você vai ter essa possibilidade também. Então é um troço que tem que estar, pode fechar a agenda e já se programar. 24 a 28. Vão ser 4 dias dessa vez, né, também. Então, 4 a 28 de setembro do ano que vem, a agenda já tem que estar... Pode estar fechada. Pode fechar. Tem que estar arriscada. Pô. Porque, assim, gíria carioca é imperdível. Mas, pô, Marcos, eu acho que é isso. Acho que conversar com alguém que tem tanta literatura, que pô, isso que tu falou também é outra dica maravilhosa, né? Pô, ler, não precisa começar lendo, o pessoal que não lê, não precisa começar lendo 1 por dia, mas pô, lê 1 por semana, começa 2 por mês. A gente vai estar sempre super atualizado e eu acho que isso é fundamental, né, para nossa clínica hoje em dia. Então, o acesso à literatura também está muito mais facilitado, né? Conversar com alguém que, pô, tá sempre nessa busca e mesmo já tendo uma experiência, mesmo já sendo uma pessoa de referência que continua nessa busca, eu acho que isso é o que faz, pô, crescer e tu continuar nesse... Cara, o dia que eu perder a vontade de estudar, de aprender, aí tá na hora de eu me aposentar, né? Porque enquanto tiver essa fúria aqui dentro querendo aprender. É porque, cara, a coisa que eu mais gosto de fazer na vida é aprender. Assim, qualquer coisa. Tá sempre... Eu quero aprender. Então, sempre evoluindo, né? Eu quero aprender. Sempre crescendo. Então, qualquer bagulho que você queira me ensinar, eu estou disposto a aprender. Eu estou disposto a aprender. E acho que isso que deve mover um profissional de saúde, né? A gente está sempre nesse crescimento, né? Porque eu acho que isso é o principal. Mas, Marcão, pô, muito obrigado pelo Poxa, eu que teu agradeço, tempo, por participar
essa conversa, dessa brincadeira, Pô, dessa bom troca demais. de experiência. Não, Eu acho achei o do Cícero sensacional, eu fiquei com água na boca de fazer e graças a Deus dei sorte de estar aqui bem Não. Sou o segundo, hein? Mas para vocês que vêm depois. Eu acho que, pô, foi sensacional, eu agradeço Foi eu demais. que te agradeço, porque amigo. Uma oportunidade ímpar. esse conhecimento, essa troca e mostrar pro pessoal, porque eu acho que é isso, né? O legal é a gente agora pegar, enfim, conversas, papos, entrevistas, enfim, e trazer coisas de relevância, seja na implantodontia, enfim, em outras eu áreas. acho, né, que de alguma maneira a gente possa inspirar Pô, a quem está começando. Estou aqui do lado, sensacional. que eu não posso chamar de jovem talento, que ele já está Não, ficando não. velho, mas assim, é de um talento que está aí na luta, cara que está batalhando e que está se esforçando. E é o caminho, né? Não tem outro caminho, é estudar, cara, e praticar. É isso. Pô. Como tudo na vida, né? Bom demais. Valeu, Marcão. Valeu. Muito obrigado. Valeu, grande abraço. Obrigado a vocês aí. Valeu. Tamo junto. Obrigadão. Valeu, valeu. Valeu.